Final do ano chegou e com eles férias, viagens e a rotina virando de ponta cabeça. Se você está pensando em fazer o desmame ou já está no processo de desmame, esse vídeo é para você. Eu sou Nayane Gisonde, osteopata pediátrica, consultora em desmame, e nesse vídeo eu vou te dar orientações. Será que é o momento certo de fazer o desmame? Ou, se você está no desmame, o que você deve fazer para não ter nenhuma regressão e conseguir seguir com o processo de desmame normalmente? Então, a primeira coisa é para a mãe que ainda não sabe se é o momento de começar ou não agora, ou se realmente deixar para janeiro, quando as festas terminarem, quando passar a viagem, que muitas vezes ela tem planejada. Então, o que eu sempre oriento para essas mães? Então, assim, se a gente pensar no ano que vem, a criança de repente vai para a escolinha, final de janeiro, fevereiro. Será que você vai começar a trabalhar e a criança ela vai ficar com a babá? Você vai mudar de casa? Então, se tiver grandes mudanças nesse período de janeiro, fevereiro, por exemplo, você está gestante e vai chegar um novo bebê em janeiro, em fevereiro, em março. Então, são situações onde são grandes mudanças, e se você colocar o processo de desmame muito perto dessas mudanças, pode ser muita coisa para a criança lidar, e alguma delas vai dar problema. Então, nesse caso, é melhor você antecipar o processo. Não necessariamente já fazer o desmame, né, correndo no mês de dezembro, nada disso, mas já começar a planejar isso para que em janeiro já esteja mais organizado e já nas últimas mamadas para você retirar. Lembra que o processo é feito em etapas. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir, para você ver quais são as etapas do processo de desmame, como que eu sempre oriento as mães a fazerem, e também vou deixar o link do curso Desmame com Apego, onde eu ensino passo a passo todas essas etapas de como começar, como fazer o desmame noturno e tudo mais, tá? Então, alguma coisa você já vai ter que dar início ao processo de desmame para que quando essa grande mudança chegar, essa criança já esteja adaptada. Então, por exemplo, vai chegar esse novo bebê em fevereiro. Então, você começar o desmame em janeiro, para em fevereiro já ter uma chegada de um irmão, vai ser muita coisa para sua criança. Então, já tem, na verdade, já teria que ter começado esse processo de desmame, né, para ter mais tempo de adaptação, mas de qualquer maneira já nem seria uma opção escolher, já seria indicado você começar agora, tá? Então, se você não tem, né, nada planejado nesse tipo, de alguma mudança importante, talvez valha a pena você esperar, ou você pensar nessa organização. Então, talvez seja uma possibilidade de você já começar o processo, mas desse jeito que eu falei, talvez na a primeira etapa somente, deixar a segunda e a terceira para depois. Então, por exemplo, tem mães que talvez estejam me ouvindo agora e já estão no processo de desmame. Então, essas são mães que elas devem continuar no processo. A única fase que elas vão ter que analisar melhor se elas vão conseguir continuar, se elas vão ter que fazer algum ajuste, é nesse período que essa mãe vai viajar, ou no período que ela está recebendo visita em casa. Então, normalmente Natal, Ano Novo, ou alguma viagem que aconteça aí nesse período, ou janeiro, porque são períodos onde a mudança é grande na rotina. Muitas pessoas, a rotina muitas vezes muda, os horários mudam, a criança pode ficar mais irritada, solicitar mais a mama, precisar mais ainda da mama para dormir. Então, são situações que talvez você, que está no processo de desmame, até possa flexibilizar aqui ou ali alguma mamada, mas sempre eu tento orientar o máximo possível as mães, não regrida para estaca zero. Porque se isso acontece nesse período de festas, quando você retorna para sua casa, volta para a rotina e volta para o processo de desmame, essa criança ela fica muito mais resistente, porque ela entendeu que não tinha TT, de repente tinha, e agora minha mãe está querendo tirar de novo, então ela tende a agarrar ainda mais, a querer mamar ainda mais. Então, quando acontece essas regressões, a gente tem que tomar cuidado. Então, você flexibilizar uma mamada ou outra, ok, não tem problema. Agora, cuidado, se você está, por exemplo, num desmame noturno, indo bem ou ainda com dificuldade, e aí chega, por exemplo, a época de Natal, Ano Novo, você foi viajar, e aí você volta a dar de mamar a madrugada toda, volta a associação totalmente de sono. Na retomada, quando você voltar para sua casa, vai ser mais intensa. Então, cuidado com essas regressões. E se você está começando o processo, dependendo da fase que você tiver, o que eu vou te orientar?
Normalmente, começar um desmame noturno nessa fase de viagens, de receber visitas, não seria realmente a melhor opção. Então, se você está começando um processo de desmame, lembra que ele é dividido em etapas, né? Primeiro a gente limita mamadas, depois a gente faz o desmame noturno e depois o total. Então, dependendo de qual fase você está, então, por exemplo, se você está ainda nessa limitação de mamadas, né, na diminuição dessas mamadas do dia, eu vou te orientar a ainda esperar ficar mais tempo nessa fase, até que passe as festas de Natal, Ano Novo, visitas, viagens e tudo mais. Porque quando acontece essas viagens e tudo mais, nesse processo de exame noturno, normalmente a mãe não consegue sustentar, porque ela está no hotel e ela fica com medo dos, né, os vizinhos ali, das pessoas que estão ali no hotel ouvirem, ou se ela está recebendo visita em casa, ela fica também sem jeito de dar conta do desmame noturno, a criança está chorando. Então, desmame noturno nessa fase não seria indicado. Mas, por exemplo, pode ser uma etapa de viagens, mais que você consiga reduzir ainda mais as mamadas. Porque às vezes é durante a viagem que tem mais coisas para vocês fazerem, a criança não está precisando lidar com o tédio. Por exemplo, muitas vezes que a criança mama é por tédio. Então, quando você está numa viagem, está fazendo muitas coisas, a criança muitas vezes esquece de mamar. Então, muitas vezes você usa essa possibilidade de estar viajando para justamente começar o processo ou já ir eliminando mais mamadas durante o dia. Então, use essas viagens ao seu favor nessa fase, que é esse momento que você pode usar. E você espera depois para fazer o desmame noturno. E para as mães que já passaram pelo desmame noturno, ou seja, está indo para o total, talvez valha a pena você, no total, tentar, durante uma viagem, alguma coisa assim, também ir tirando. Então, de repente, aquela soneca que sempre fazia mamando, agora na viagem, talvez você ande muito de carrinho, talvez ela mais cansada, ela vai dormir mais fácil sem mamar. Então, talvez seja uma possibilidade de você também pensar em tirar mamadas. Mas tudo vai ser de você sentir a sua criança, porque o processo de desmame ele é único para mãe e filho. Então, tem crianças que talvez num lugar diferente vai se apegar ainda mais na mama. E você tirar alguma mamada nesse momento vai ser pior. Tem outras que é dessa situação que eu estava contando, muitas vezes ali entretida, muitas vezes está tão cansada, dorme mais fácil sem a mama. É uma grande oportunidade de você já começar a tirar algumas mamadas. Então, essa fase, né, de férias, de festas de final de ano e tudo mais, pode ser um caminho muito bom de você começar, mas também pode ser um caminho perigoso de você começar por conta das regressões. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você entender se é o seu momento de começar ou não, e se começar, você entendeu que em que etapa você poderia seguir no processo de mame noturno ou não, que etapa você poderia fazer na época aí de viagens. Então, eu espero que tenha sanado aí as dúvidas e se ficou alguma, manda aqui nos comentários que eu vou adorar te responder. Até o próximo vídeo.